Então, aqui dando continuidade, né? Ainda aula antes da P1. A gente estava falando ontem da questão dos juros legais. Eu vou mostrar aqui eu vou puxar aqui no sistema para vocês darem uma olhada. Uma diferença. Eu falei que existe uma linha de remuneração no Poder Judiciário que é interessante na medida em que o processo demore, né? Se tu for considerar que aquele valor que está sendo pedido seja corrigido um índice de correção monetária e ainda assim tem um percentual de 1% ao mês de juros de mora. E o STJ teria uma decisão de 6-5, embora ainda não oficializou, no sentido de que o que se aplica é a Selic, que já é uma taxa que incorpora juros de mora e correção monetária. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou puxar aqui no, no sistema aqui. Vocês estão vendo os slides ali? Conseguem ver? Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Aqui, ó. Sim, no primeiro slide. Eu não estou usando um índice que é o INPC, isso é um índice de atualização, de 2016 a 2020. 6,58, 2,94, 3,86 e mais a taxa de juros sempre fixa, 12% ao ano. Se você pegar, por exemplo, uma dívida de 100 mil reais, né, vencida em 12 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2015, e entra com a ação. Estão vendo? Estão vendo? Sim, senhor. E entra com a ação em 1º de janeiro de 2016, e essa ação demora aí até janeiro de 2021 para ter resultado, então são 5 anos. Veja só o que dá o resultado do INPC, que é um índice, mais juros anuais de 12%. Então, aquela dívida de 100 mil, em 5 anos, passou para 181 mil. Nenhuma aplicação financeira vai te dar isso. Tá? Pelo menos não a padrão. Um CDB, uma poupança, nenhuma delas vai te dar isso. Por outro lado, se tu só usar a Selic, que já então tem a taxa de juros junto com a correção monetária, né? Tu não vai aplicar a Selic mais juros de 12% ao ano. Essa mesma dívida, nesses mesmos moldes, iria para 143. Então, isso dá uma diferença de 50% em cima do resultado, na diferença entre só incidir a Selic e incidir juros mais correção monetária. Tem o judiciário se dado em conta, enfim, levado a pensar justamente na ideia de que esse sistema 1% ao mês mais correção monetária acaba criando um valor gigante em termos de débito a ser saldado pelo devedor. Então essa é a linha aqui que está se aplicando quando se fala ali que serão aplicados os mesmos juros utilizados para atualização de débitos com a Fazenda Nacional, ou seja, a linha da Selic. Não é pouco, né? Não é pouco. O que o sujeito está ganhando aqui não é pouco, mas também não é tanto quanto seria na outra fórmula, né? Então vai ganhar metade do que seria na outra fórmula ali. Ok? Bom, e ainda dentro disso, uma outra questão que aparece lá no, no Código Civil é que além dos juros de mora, né, o nosso credor também teria direito à atualização monetária. Com a Selic, tu junta as duas coisas. Por que tu vai aplicar a atualização monetária?
porque tu tens que recompor o valor, poder de compra da moeda. Então, quer dizer, se tu comprava com 100 mil reais em 2015 alguma coisa, esses 2015 hoje tem que também, se em 2015 com 100 mil reais tu comprava um produto X, agora tu também tem que poder comprar esse mesmo produto. Só que possivelmente não vai mais ser com 100 mil, vai ter que ser 100 mil e alguma coisa. Então, a atualização monetária permite que o valor a ser pago ao credor acompanhe a evolução da inflação, né? Porque senão toda vez que você fosse credor de algo e não tivesse essa atualização, você teria um prejuízo muito grande com a passagem do tempo e daqui a pouco já nem teria muita utilidade para o valor que você está demandando. Tanto juros de mora quanto atualização monetária, eles são entendidos como matéria de ordem pública. Então, quer dizer, quando tu entra com uma ação e tu pede, seja condenado em 50 mil reais, tu até, digamos assim, pode esquecer de botar a expressão atualização monetária e juros, porque na sentença isso vai vir automático, o juiz vai lançar automático, porque isso é matéria de ofício. Claro que fica meio feio fazer isso, né? Uma petição fica feia esteticamente. Normalmente a gente põe com atualização monetária e juros de mora. Mas se esquecer, ainda assim, por ser matéria de ordem pública, ela acaba compondo o valor na hora da execução. Tá? E aqui nós temos duas súmulas que a gente pode citar. Aliás, primeiro aqui tem uma lei, que é a Lei 6.899 de 81, Lei 6.899 de 81, que foi a lei da atualização monetária e disse então que todos os débitos devem sofrer incidência de atualização monetária, dando o caráter então de ofício a essa estrutura, que antes não tinha, antes você tinha que pedir. E isto veio porque foi no final da década de 70 que a inflação começou a aumentar no Brasil, foi ficando mais pesado, então se fez necessário trabalhar com essa ideia de atualização monetária para impedir que o patrimônio do credor, que é representado por uma dívida, por um valor, fosse corroído ao longo do tempo, né? Ao longo da demora do processo. Quanto mais demorasse o processo, menos ele acabaria ganhando em termos de poder de compra quando fosse executar o devedor. E aí tem a súmula 43 do STJ, que diz que incide a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo. Isso no caso de responsabilidade extracontratual. E tem uma outra súmula, que é a 362 do STJ, que diz que a correção monetária ela começa a correr a partir a partir do arbitramento do valor devido. O que acontece? Você entra com uma ação pedindo danos morais, hoje a gente fixa um montante, 10 mil, 15 mil, 20 mil, a depender do dano, mas não significa que você vai ganhar tudo isso ao final numa sentença. Quando o juiz dá a sentença, e ali ele estabelece um valor, então é somente a partir desse momento que começa a incidir correção monetária. O período anterior não. O período anterior incide juros de mora, né? Que seria então a partir do momento da lesão, né? Quando é que ela foi praticada, né? O momento da ofensa é o momento do seu prejuízo. Então, a partir dali está contando juros de mora. Mas a correção monetária só ocorreria, então, depois da fixação definitiva do valor que é devido a títulos de dano moral, segundo a súmula 362 do Código Civil. Bom, aí, saindo desses juros aqui, a gente tem que ver o outro, que é os juros mais pesado, que é os juros do banco.
e que também tem referências dentro do Código Civil, tá? Que é o juros aplicado no empréstimo de dinheiro e que não é os juros que tem relação com esse que a gente está falando. Esse daqui é para... Ele tem uma feição de perdas e danos, esses juros de mora, por conta da demora em o credor receber aquilo que é devido. E tem um outro juros, que é os juros remuneratórios, que é o juro que você vai cobrar como remuneração por ter emprestado dinheiro a alguém. E aí eu vou abrir aqui um slide, depois eu ponho ali para vocês verem como é que essa história começou, porque aqui no Brasil virou um pouco uma certa miscelânea, mas como é que ela começou ao ponto de criar uma blindagem muito grande em volta do sistema financeiro, no que diz respeito à fixação de taxas de juros remuneratórios, para a gente Ô, poder senhor, fazer uma diferença entre os moratórios. Alguém ia senhor, perguntar alguma coisa? Sim. o senhor já tá com o slide aberto? Porque pra mim não tá aparecendo nada. Não, esse aqui eu não abri ainda, esse outro. Eu vou abrir agora. Tá bom. Já estou abrindo. Tá abrindo? Abriu? Agora sim, agora eu tô vendo. Tá. O que que acontece? Nós temos referências desses juros aqui no Código Civil, assim como nós tivemos no Código Civil anterior. E o que a gente vai vendo é que ao longo dessa matéria, um setor vai sendo protegido largamente, seja pelo Poder Judiciário, seja pelo Poder Executivo e Legislativo. Ele vai sendo quase que blindado para fazer o que ele bem entende. Nós tínhamos no Código Civil de 1916 uma expressão que era o código. A gente tem dois códigos civis no Brasil. O primeiro, que é o Código Civil de 1916, Lei 3.071, que já está revogado, e o atual, que é o Código Civil de 2002. E lá no artigo 1063 dizia o seguinte: juros remuneratórios. Toda vez que alguém fizer um contrato de empréstimo de dinheiro e não botar a taxa de juros que ele vai cobrar, o máximo é 6% ao ano. Na verdade, 6% ao ano é o que você consegue em termos de juros moratórios com demandas contra a Fazenda Pública. Tem uma lei ali de 2010, se não me engano, então fica o limite de até 6% ao ano como sendo dos débitos devidos pela Fazenda Pública. E se você fizesse um empréstimo e não botasse taxa, seria 6% ao ano. Bom, o 1262 do Código anterior, ele dizia o seguinte: é permitido, por cláusula expressa, fixar juros de empréstimo de dinheiro abaixo ou acima da taxa legal, que é esse 6% ao ano. Mas se o sujeito fizesse um contrato de empréstimo e não dissesse que ia cobrar juros, isso aí virava obrigação natural, quer dizer, não podia cobrar, não tinha força para cobrar. Então tinha uma regra de gratuidade. Se você fizesse um empréstimo de dinheiro e não dissesse que fosse cobrar juros, não cobrava nada. Ah, e se eu dissesse que eu ia cobrar juros e não tivesse taxa? Aí tu voltava para o 1063 e tu ia cobrar 6% ao ano. Hoje você pegar um empréstimo aí de 6% ao ano no Brasil, eu acho que nem existe isso. Acho muito raro você conseguir uma linha tão barata assim. Estão vendo aí? Tudo ok? O divisor de águas foi isso aqui. Essa lei aqui, que até hoje está em vigor, chamada Lei de Usura. Decreto 22.626 de 33. O que que ela diz? Ela diz que
todo contrato de empréstimo de dinheiro só poderia envolver até 12% ao ano. Quem cobrasse mais do que isso daí era crime, chamado crime de usura ou crime de agiotagem, e o contrato era nulo. Isso no início da década de 30. De onde é que veio essa lei? Por que fizeram essa lei? Perto de 1933 teve um problemão em termos mundiais chamado quebra da Bolsa de Nova York. Algo parecido ali com a crise do subprime em 2008, que afetou os Estados Unidos, quebrou ali um banco famoso deles. Acho que foi o Lehman Brothers. E aí houve uma quebradeira geral e eles passaram por uma crise violenta que até hoje estão juntando os pedaços dela. Na versão 1929 foi pior ainda. Muito mais empresas quebraram. E o empresário que estava vivo ainda, que não tinha quebrado, ele sempre precisa buscar empréstimo junto a banco para ter capital de giro e poder sobreviver. E aí eles chegaram no presidente da época, que era o Getúlio Vargas, e disseram, olha, ou tu limita a taxa de juros no Brasil ou a gente não vai mais trabalhar. E aí no canetaço veio a lei de usura que disse, qualquer empréstimo em dinheiro ou qualquer taxa de juros remuneratórios não pode ser superior a 12% ao ano. Ok? Isso está em vigor até hoje? Sim. Isso se aplica a banco? Aí já é uma outra história. STF. O STF deu a honra da sua presença com uma súmula de 1977, onde ele disse também no canetaço o seguinte: as disposições da lei de usura não se aplicam às taxas de juros e a outros encargos cobrados em operações realizadas por bancos. Então ele estava dizendo que lei de usura não se aplica a banco. Ah, e se aplica a alguém? Se aplica, quem não for banco. Ah, então se eu emprestar dinheiro para alguém, eu posso emprestar acima de 12% ao ano? Não. Se tu for emprestar dinheiro para alguém e quiser te remunerar com juros, tu não pode cobrar acima de 12% ao ano. Se tu fizer isso é crime, crime de usura e o contrato é nulo. E se um banco fizer? Banco é o agiota autorizado. Banco é o agiota legalizado, ao contrário do não banco, que aí se cobrar além da margem permitida, vai então enfrentar essa questão aí de processo crime, entre outras coisas. Até aqui tudo bem? Que eu desapareci aqui do vídeo, acho que eu não estou aparecendo, porque eu agora voltei. Ele insiste em me retirar. Bom, aí o que acontece? O legislador de 88 da Constituição Federal, ele pegou o Brasil bastante quebrado, uma inflação absurda, passava de 1000% ao ano. E para tentar conter um pouco as coisas, ele pegou lá e botou na Constituição Federal uma matéria que nem é da Constituição Federal. Botou lá um artigo 192, que tinha vários incisos e parágrafos, e criou lá um parágrafo terceiro e disse: nas operações de empréstimo de dinheiro, aplica-se a lei de usura, ou seja, não pode se cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Ele botou lá o seguinte: a taxa de juros reais não pode ser superior a 12% ao ano. Quando ele botou esse tal de reais, juros reais, ele estragou a brincadeira. Porque o STF foi provocado
E ele, ao julgar uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade número 4, de 93, ele disse o seguinte: esse dispositivo não é auto-aplicável. Tem dispositivos da Constituição Federal que não são auto-aplicáveis, dependem de regulamentação, depende de uma lei complementar, depende de uma lei ordinária. E ele disse: isso aqui não é auto-aplicável, apesar do dispositivo aqui não dizer que precisaria de uma lei para explicar. Mas ele entendeu o seguinte: olha, no caput do 192 está dito o seguinte: uma lei complementar vai regular o sistema financeiro nacional. E aí o STJ fez a interpretação de que essa lei, que até hoje nunca existiu, diria que juros está se falando aqui. O que são esses juros reais? Que precisaria da lei para dizer isso. Bom, aí o que acontece? Acontece que, na época, o resultado de ação direta de inconstitucionalidade, que não sei se vocês já tiveram direito constitucional, já tiveram? Chegaram a ver? Que o resultado de ADIM não era de observação obrigatória. Então, tu podia ter uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas tu, como um tribunal, tipo Tribunal de Justiça, né, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não precisava seguir o caminho, não precisava seguir a mesma ordem, mesmo que você julgando ao contrário tivesse alguma tendência de ser revisto pelo STF. E aí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul continuou aplicando do jeito dele e continuava utilizando também a Constituição Federal, artigo 192, parágrafo 3º, na interpretação de que aquilo ali fosse juros remuneratórios e que não poderia ser cobrado mais do que 12% ao ano. Então, isso trouxe uma diferença muito grande, ao ponto de que as pessoas entravam com ações revisionais de juros a rodo, né? Tinha muita ação revisional de juros, porque você pegava daqui a pouco uma operação com um cartão de crédito, com taxas de 10%, 15% ao mês, e daqui a pouco tu transformava isso em 12% ao ano. Então, dependendo de quanto tu tivesse pago, tu tinha até dinheiro para receber de volta, porque tu pagou a mais. Em alguns casos, os mais sortudos ainda conseguiam a devolução em dobro. Então, aquilo que tu pagou, tu ainda devolvia, tu ganhava em dobro. Então, assim, a cada 8 ações que entrava no Poder Judiciário envolvendo ações revisionais, 8 se ganhavam pelo tomador de crédito, pelo sujeito que pegava crédito no banco, para reduzir a 12% ao ano. Isso fez o quê? Chegou um ponto em que metade do serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, metade dele, era só para ações revisionais. Era só para ações revisionais de juros. A outra metade era penal, família, servidores, fiscal e todo o resto do mundo. E a outra metade era só isso. E o sujeito que já entrava com uma ação dessas, já com esse argumento, já de cara ganhava liminar para ter o nome dele retirado do SPC e do Serasa. Só mostrava ali o contrato, ó, o contrato está aqui, taxa de juros 5% ao mês, o juiz já tinha a orientação dele de 1%, já dava liminar e já saía. E já podia ir buscar crédito de novo. Bom, isto foi assim até o ponto que, vamos voltar para ali, até o ponto em que o Tribunal de Justiça começou a sentir que estava um pouco apertado para usar a Constituição Federal e acabar esbarrando no STF, que eles resolveram trocar, e trocaram em boa hora. Por quê? Porque mais adiante, em 2003, houve uma emenda constitucional número 40,
que varreu o artigo 192. Só ficou o caput dele. Então, aquele dispositivo, parágrafo 3º, que falava em limite de 12% ao ano, evaporou. Não estava mais na Constituição Federal. E o que estava na Constituição? Estava na Constituição o caput do 192, que diz o seguinte: olha, uma lei complementar vai organizar o sistema financeiro nacional, e aí, então, nessa lei, supostamente vai haver uma limitação para a taxa de juros. Então, vocês acham que uma lei dessa vai sair, né? A bancada bancária lá no Congresso é enorme. Você não passa, tanto é que desde a Constituição de 88 se fala nessa lei, olha quantos anos já passaram e ela não existe. Tampouco vai existir. Então ficou, né, uma lei para inglês ver, né, como se diz aqui no Brasil. E aí varreram com o 92. Mas o Tribunal de Justiça, vamos dizer, TJRS raiz, das antigas, ele disse: espera aí que eu vou achar uma outra coisa. Espera aí que eu vou achar uma outra solução para continuar revisando. E aí, onde é que ele foi procurar isto? Ele foi procurar no Código de Defesa do Consumidor. Ah, podia ter procurado no Código Civil? Podia. Podia ter procurado. O Código Civil poderia ajudar. Mas não... Estava difícil. Estava difícil para enquadrar, porque também o STJ não facilitava. Porque ali no Código Civil, vocês já viram isso, essa figura, ali em Teoria Geral do Direito Civil 1, que é o artigo 157, que fala na lesão enorme. Toda vez que um sujeito, por necessidade ou desconhecimento, acaba aderindo a um contrato com elevado prejuízo, ele pode pedir anulação. E quando você pega um contrato aí com juros exorbitantes, eu imagino que ou faz por desconhecimento ou faz por necessidade. Tem algumas financeiras aí mais famosas aí que chegam a fazer contratos de oferta de crédito a 1000% ao ano, sendo que são contratos de crédito consignado, quer dizer, já não tem quase nem risco, porque desconta mês a mês do tomador de crédito, né? Agora tu imagina 1000% ao ano, então multiplica por um número estrondoso, tu pega R$ 1.000 em março, em dezembro tu já está devendo 9.000, 10.000, não importa o que tu pague, tu não consegue amortizar a dívida, e é o tipo de coisa que se tu vai pagando aos poucos, tu vai demorar aí uns 8 anos para liquidar essa dívida, e olhe lá, e vai ter devolvido o quádruplo, quíntuplo daquilo que tu pegou em termos de dinheiro. E aí então, o que o TJ disse? Olha, é uma via usar o Código Civil, mas eles optaram por não utilizar, por conta dessa questão de provar a necessidade mais o desconhecimento. Então vamos para uma linha em que a pessoa já é reputada como vulnerável, como tendo já embutido essas duas situações, a necessidade e o desconhecimento, de forma que ele não precise provar isso. Aí vamos de Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor tem lá o artigo 51, inciso 4º, e o artigo 6º, inciso 5º, que diz que toda vez que o consumidor se deparar com uma situação de desequilíbrio, e no caso aqui não é um desequilíbrio por um efeito externo, né? Eu poderia entrar com uma ação revisional, que a gente falou antes, em outras aulas, nas teses revisionistas, agora houve a enchente e tem um contrato que eu vou precisar reduzir os valores porque eu não consigo dar vazão para tudo que foi contratado, porque me faltam funcionários, me falta matéria-prima, então eu preciso revisar esse contrato para poder adequar a minha realidade, que é um problema que não foi gerado só sobre mim, mas sobre, né, todo um estado, né? Mas existe aquele desequilíbrio que já nasce com o contrato, né? Quando você tem uma taxa de juros elevada,
ela já nasce, já é um problema, já é um contrato que vem defeituoso, né? E ali a ideia é que isso seja revisado. Então vamos de CDC, vamos de Código de Defesa do Consumidor. Bom, aí chegou um ponto que a coisa ficou já meio bagunçada, assim. Já não era mais aquela linha a cada 10, 8 o tomador de crédito ganha, porque ele baixa para 12% ao ano. Já começou a ter facções com orientações diferentes dentro do mesmo tribunal, que era o tribunal mais resistente do Brasil, onde passavam as ações revisionais, eram aqui. Inclusive, hoje saiu uma modificação no CPC, que isso aí já está no Google até, sobre a questão de competência territorial de ação. O que acontece? O sujeito daqui a pouco ele quer entrar com uma revisional de juros e ele mora lá na Paraíba, por exemplo. Ah, aqui o tribunal é muito duro, que o tribunal é pesado e ele não revisa nada. O que eu vou fazer? Ah, o banco é Santander, Santander tem no Rio Grande do Sul, então eu vou entrar com uma revisional lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, né? Porque lá ele também tem uma filial para discutir a minha ação revisional, porque lá eu sei que o tribunal revisa. Aqui não. Então, essa modificação do CPC é justamente para considerar que esse tipo de atitude é abusivo se tu não tem vínculo nenhum na contratação que justificasse a ação vir para cá. Então, isso evita o quê? Evita o foro on demand, né? Ah, eu vou escolher o foro que eu quero no Brasil para pegar aquele que eu acho melhor para mim. Se o sujeito vier para morar, então, em Porto Alegre, ok, né? Aí tudo bem, até ele pode dizer que o domicílio dele é aqui, mas de lá para cá não dá. Então isso é uma modificação que veio, surgiu hoje aí para o CPC quanto à competência, que eu não sei se é um tema que vocês acho que ainda não estão vendo, né? Em teoria geral, não sei se chegaram a tocar nisso. Bom, aí o que acontece? Vamos para bagunça. Qual é a bagunça? Tem um estudo aqui que foi feito em cima do Tribunal de Justiça, de alguns anos atrás, que disse o seguinte: olha, essa questão de juros, juros de mora, juros remuneratórios, quando cai na mão do judiciário, para gerar causa não precisa muito. E até hoje o STJ também, não, vamos de Selic, mas daqui a pouco tem gente que faz diferente. O STJ diz uma coisa, aí o Tribunal do Rio Grande do Sul aplica 1% ao mês, mais IGPM, o de São Paulo utiliza o INPC, então são várias vozes que não se ouvem, né? Cada um segue o seu ritmo, né? Então é difícil uniformizar isso. E aí o TJRS tinha 4 orientações assim sobre o que ele achava que era possível mexer em termos de taxa de juros. E aí, dentro dessas 4, tinha uma que era da 11ª Câmara Civil, que vinha com o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Pacta sunt servanda, cumpra-se o contrato. O que significa isso? Ah, eu assinei aqui esse contrato e a taxa de juros é 10% ao mês. Elevadíssima. Teu caso caiu na 11ª Câmara Civil. O problema é teu. Assinou, cumpriu. Pacta sunt servanda, não vou revisar nada. Bah, na hora de distribuir o meu recurso, caiu na 13ª, 14ª e 19ª. Quanto é que estão te cobrando? Ah, estão me cobrando 5% ao mês de juros. Não. Aqui a gente acha que 12% ao ano é razoável. Então nós vamos baixar. Vamos revisar o teu contrato. Dependendo de quem for, está te dando bem ou não. Depende de onde cair a bolinha na hora de girar a roleta. Aí entra a 15ª e 17ª. Não, em princípio assinou, cumpriu. Mas eu vou te dar uma chance aqui. Se tu provar que essa taxa de juros aí está te gerando desequilíbrio e lucro excessivo ao banco. Tá, e como é que eu provo isso? Tá ruim, porque não tá me dando os mecanismos para isso. Bom, aí a bolinha na roleta caiu na 18ª e na 20ª.
é o seguinte, não é porque alguém está te cobrando juros remuneratórios acima de 12% ao ano que isso seja abusivo se quem está fazendo é banco. Então, não pressuponham que existe um desequilíbrio por alguém te cobrar mais do que 12% ao ano. Mas eu vou te dar uma chance de tu provar que isto é demasiado. Vou te dar uma chance de tu provar e tu vai ter essa chance buscando para mim, como termo comparativo, a lista lá do Banco Central, que está sempre lá no site, onde tu vai botar lá o tipo de operação que tu fez, cheque especial, por exemplo, e o ano e mês que tu fez. Eu fiz isso em maio de 2023. Peguei lá 10 mil reais no cheque especial e eu estou aqui tentando revisar um contrato em que o Banrisul está me cobrando 8% ao mês. Bom, aí lá vou eu e pego a lista lá do Banco Central e vejo que, na média, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, eles estão cobrando 5%. Naquele mês eles estavam cobrando 5%. E não os 8% que o Banrisul está me exigindo. Aí eles dizem o seguinte, então aqui a gente vai aplicar a taxa média de mercado. Se o mercado tem ali uma taxa média de 5% e o teu banco está te cobrando 8%, nós vamos revisar para tirar 3%. Então tu vai ter uma revisão parcial. Então esse excesso que o Banrisul está te cobrando, esse excesso seria abusivo, nulo de pleno direito, aí eu vou aplicar o CDC, artigo 51, inciso 4º. Ok até aqui? Ok até aqui? Alguém tem dúvida? Sim, não. Sim, não. Sem dúvidas. Bom, aí o que acontece? Eu tenho que liberar esse meu vídeo aqui, que ele não quer. Ele está perdendo a força, ele quer aula presencial, ele não quer mais. Meu computador não quer mais me gravar. Cansei. Essa câmerazinha me acompanhou no Covid, ela ficou com estresse pós-traumático. E aí ela, não, cansei, isso me traz outras lembranças. Te vira. Então, chegou um ponto em que o Tribunal de Justiça tinha essas orientações, mas ele fazia muito do que ele queria em termos de redução. Por quê? Porque se você for olhar lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele tem duas súmulas, que são as primeiras súmulas dele, do lote, primeiras súmulas. Uma delas diz o seguinte, recurso especial não serve para reavaliação de prova. Se tu perdeu teu processo porque o juiz interpretou que a testemunha lá falou isso, não sou eu que vou revisar. Vou revisar aqui a aplicação da lei, a interpretação normativa. Não é para ficar revisando qualquer coisa, porque senão aqui tem 200 milhões de habitantes no Brasil e tem 100 milhões de processos, potencialmente tu tem 100 milhões de recursos especiais. Então eu não sou uma terceira instância. Tá. E tem uma outra súmula que diz o seguinte, eu também não reinterpreto cláusula contratual. Eu olho para o contrato por cima, vejo se ele não está infringindo o texto de uma lei expressamente, mas eu não fico esmiuçando cláusula contratual para entender se ela é abusiva ou não, súmula 7. Então, assim, o que acontecia? O Tribunal de Justiça reduzia bastante, porque também ele sabia que o sistema bancário não chegava no STJ. Tentava, mas eles não recebiam recurso deles, né? E eles perdiam tudo. Só que chegou um momento que eles começaram a receber. E receber para reavaliar contrato, receber para reavaliar a cláusula contratual, mesmo que tivesse essa súmula deles dizendo que não era para fazer isso. Então, basicamente, ainda que eles tenham essas súmulas deles, o STJ faz o que ele quer. Se ele olhar para um processo, mesmo que ele tenha prova testemunhal, pericial, e ele quiser julgar, ele vai julgar e ponto final. Ele vai fazer isso aí mesmo. E aí ele começou a receber e começou a julgar, rejulgar essas ações para redução de taxa de juros. E o STJ
sempre teve uma visão pro pacta sunt servanda. Ele tem uma visão tradicional. Assinou, escreveu, pagou. Então, quer dizer, quem é que se dava bem no STJ? Bom, porque ele acabava cortando todas as revisões que as instâncias de baixo estavam fazendo. Aí o TJRS sentiu que já não tinha mais espaço também para ele ficar revisando contratos, para ficar reduzindo taxa de juros. E aí a questão é, então vamos seguir o que diz o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E aí o STJ, né, que já estava com uma pilha de processos e ainda que tenha reduzido muito as ações em torno desse tema, ainda tem bastante. Já reduziu muito, mas ainda tem bastante. E o STJ estava com uma pilha disso de lá para julgar. Aí o STJ disse o seguinte, olha, pega desses 3 milhões de recursos especiais que tem aqui envolvendo esse tema, taxa de juros, tira um ali do bolo, e esse a gente vai fazer julgamento repetitivo. O que eu disser aqui, as instâncias de baixo têm que seguir. Assim é a regra do jogo. Né? Que hoje já não é mais esse CPC, é o novo, de 2015. Esse CPC ele já estava todo costurado, né? E nas últimas costuras ele ganhou o 543C. Diz, olha, se houver um recurso repetitivo de um recurso especial, o resultado a turma de baixo tem que seguir. Se não seguir, manda para o STJ e ali ele reforma. Então eles pegaram esse recurso especial 106, 15 e 30 e antes de julgar eles disseram o seguinte, olha, o que nós vamos abordar aqui? Juros remuneratórios. Como é que vai se cobrar isso? Capitalização de juros é um tema que ficou para um outro recurso especial, não botaram aqui. Percentual de mora. Qual é os juros de mora que está em jogo nas operações com banco? Comissão de permanência ficou para um outro recurso especial. Possibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastro negativo de crédito. Lembra que eu falei que o sujeito entrava, pedia uma liminar e já saía? Será que vai ser assim mesmo? E possibilidade de decretação de nulidade de ofício. Tu leva um contrato lá para o juiz e tem ali uma nulidade e tal, mas o advogado não se deu em conta, esqueceu de pedir, enfim, etc. O juiz olha aquela nulidade e decreta. Vocês viram isso em Teoria Geral do Direito Civil, artigo 168. Quando tu te depara com uma nulidade, tu te depara com um problema grave. Então, se o problema é mais grave que o restante de outros, o judiciário age sozinho sem precisar de impulso, né? Vai lá e descarta o problema. Ok? E aí chegou o STJ e disse, olha, eu vou pegar esse recurso, mas eu vou julgar tese. Não estou julgando o caso prático, não quero saber da pessoa que pegou, como pegou. Não estou julgando o caso prático, a minha questão é tese. Então, qual é a tese dos juros remuneratórios? Primeiro, vou confirmar o que o STF sempre disse. Juros remuneratórios não se aplica a lei de usura para banco. Então, já matou o limite de 12% ao ano. Juros por si só não significa demasiado, não significa abuso. Não se aplica o 406, que a gente já viu, Código Civil, combinado com 591. O que tem a ver isso? Lembra que eu falei no Código Civil de 16? Se você fosse emprestar dinheiro, se você não previsse que ia cobrar juros, tu não cobrava juros. O empréstimo é gratuito. O que diz o 591? Qualquer empréstimo de dinheiro, mesmo que você faça com um particular, se um colega te emprestar dinheiro, a presunção é a onerosidade. Então, mesmo que na hora ele não te diga vou te cobrar, depois ele pode te cobrar. A única maneira que tu tem de emprestar dinheiro e garantir que não vai ser cobrado juros é se ficar ali no papel tu tiver alguma prova. O sujeito, ó, estou te emprestando dinheiro e não vou cobrar juros. Porque a presunção é emprestou dinheiro, tem juros. Tá, mas daí a gente tem que achar a taxa. Essa taxa tem limite ou não tem limite? O que diz o 406, combinado com 591?
Se tu emprestou dinheiro para alguém e tu não disse qual é a taxa que tu ia cobrar, uma taxa que tu vai poder cobrar, mas tu não disse qual é, a gente vai usar o 406. 406 diz, usa-se então aquela taxa dos juros de mora nos débitos devidos à fazenda pública, que a gente já descobriu que é a Selic, né? Então, quer dizer, se tu emprestou dinheiro para alguém e não disse que ia cobrar juros, quer dizer, e não apresentou taxa de juros, porque tu até podia dizer que esqueceu de falar nos juros, mas eles estão ali. Mas tu não botou a taxa, vai ser a Selic. Então, isso já é definido. Só que aí o que o STJ está dizendo? Se tu pegar dinheiro com o banco, tu tem que pagar juros. Se por acaso não ficou claro, se ele não disse qual é a taxa que ele ia te cobrar, pelo Código Civil 406.591, ele só poderia te cobrar Selic. Selic às vezes dá 4% ao ano, 5% ao ano. Isso ia ser uma taxa bem baixa. E o STJ está dizendo, isso não se aplica a banco. Banco também está imune a isso. Tá, mas e se eu fiz um contrato com um banco, peguei um dinheiro emprestado, ele não me disse qual é a taxa. Qual é a taxa que ele pode me cobrar? A taxa média de mercado. Então, quer dizer, quem é que socorre a lacuna dele? Os concorrentes. Se os concorrentes para aquela operação que tu está fazendo, na época que tu fez, estavam cobrando 10%, ele também vai poder te cobrar 10%. 8%, ele também vai poder. Talvez ele até quisesse cobrar um pouco mais, esqueceu, mas se os outros estão praticando essa taxa, não vai ter Selic, não vai ter 12%, não vai ter nada. Ele vai cobrar a taxa média. Então, o próprio mercado monopolizado, ou oligopolizado, né, descreve o que ele acha que ele vai cobrar, né? Aponta aquilo que ele acha que vai cobrar. Ah, mas tem alguma linha de contenção? Tem. Crédito consignado. Quem define a taxa de juros ali, se for o INSS, ele diz, olha, até 2,30, até 2,40 é a taxa que tu pode usar menos, mas essa é a taxa máxima. Mas é uma operação específica, né? Alguma outra coisa, assim, que haja uma intervenção governamental, ok. Agora, onde não tiver lei restringindo, né, ficou em aberto, né? E se todo mundo está praticando a taxa que combinaram, por mais abusiva que ela seja, a orientação do Poder Judiciário é: se todo mundo está praticando, é justo. Se todo mundo está cobrando 10%, isso é justo. E não é bem assim, né? Bom, aí nós temos a questão do SP Serasa. Ah, eu estou já cadastrado, porque eu tenho uma dívida com o banco, que eu não estou pagando, enfim. Eu quero que meu nome saia ali, porque eu estou discutindo a dívida. Antes o sujeito entrava, já batia do princípio que acima de 12% ao ano já era abuso, agora não vale mais. Então, quer dizer, para tu conseguir entrar com uma ação para revisar uma taxa de juros que tu acha elevada, tu já vai ter que mostrar, já de cara, um relatório de contabilidade, que aquele valor que o banco teu está te cobrando supera a taxa média. Tu já vai ter que mostrar esse erro e essa falha, e aí pode ser que o julgador te dê uma liminar para tu sair do Serasa do SPC, enquanto o teu processo tramita e tu finaliza ali que realmente o banco X está te cobrando a mais. Bom, e juros moratórios, quanto é que ficou? Juros moratórios ficou em 1% ao mês. Então, quer dizer, a dívida fica pesada, porque tu tem os juros remuneratórios, que é uma taxa que eles estabelecem, tu tem mais atualização monetária e tu tem juros moratórios. E outra coisa, enquanto tu estás devendo, enquanto tu não paga, né, a gente viu que as dívidas aqui o que acontece? Tu devia 100 mil reais, te tornou inadimplente, então, a partir dali tem multa contratual, se for prevista, juros de mora, e dependendo da linha que tu vai seguir, se é
1% vai ser a Selic, juros de mora de 1% ao mês, mais correção monetária. Isto tu já está trabalhando com um cenário de perdas e danos. Tu já está trabalhando com um cenário de inadimplência. Então, tu só traz as coisas da inadimplência, que é o que está ali que a gente viu na lei, artigo 406, 404. Não houve o pagamento, juros de mora, atualização monetária e multa se prevista. Isto vai recompondo as perdas e danos. Agora, se tu entra em mora com o crédito bancário, tu paga esses elementos, juros de mora, correção monetária, multa, e ainda pagando juros remuneratórios. Então, tu imagina o tamanho que fica a coisa. Tu continua pagando eles. Só que aí o que acontece? Ao invés de chamar de juros remuneratórios agora, no momento em que tem essa inadimplência, ele troca de nome. Ele vira comissão de permanência, que nada mais é do que os juros remuneratórios com a mesma taxa. Só troca o nome, mas é a mesma coisa, incidindo pós-inadimplência. E aí tu vê o tamanho que o bicho vai ficar em 6 meses, 1 ano, enquanto tu demore para pagar essa dívida. Uma coisa quase inalcançável. Bom, e aí tem uma outra coisa que ficou estranho aqui também, né, no julgamento desse caso aqui. Orientações, disposições de ofício. Como eu disse lá, quando vocês aprenderam lá em nulidades e anulabilidades em Direito Civil 1, tinha o artigo 168 que dizia, olha, se houver uma nulidade, até o MP pode destacar. Olha, tem uma nulidade nesse contrato, eu estou aqui intervindo, o magistrado aí pode decretar, mesmo que as partes não tenham observado, assim como o juiz chega lá, olha aí, decreta. O que o STJ está dizendo? Se você tem um contrato com o banco, mesmo sendo um consumidor, que é um sujeito vulnerável, e um juiz se deparar com uma situação que ele considera de nulidade, uma situação que ele considera de abuso, o que acontece? Ele não pode decretar. Não pode decretar. Bom, mas então essa orientação do STJ não é uma interpretação de lei. Essa orientação do STJ é uma produção de uma nova lei, porque a lei vinda do legislador está dizendo que se houver nulidade, o juiz se manifesta. Aí o STJ diz, se houver nulidade envolvendo o banco, o juiz não se manifesta. E aí tu te questiona, tá, mas e se for outro? Se não é banco, sei lá, é uma telefônica, uma seguradora, aí ele pode. Mas se for banco, não pode. Então, pô, né, acabou o fair play, né? Acabou o fair play. E ali botou em síntese, o sistema protege, claro. Protege o sistema bancário, não há dúvida. E isso tudo que eu falei para vocês desse julgamento, para que não houvesse dúvida, né? Para que a pessoa não precisasse ficar pegando o acórdão do STJ lá, ó, tá aqui o que o STJ julgou. Ele sintetizou. Ele sintetizou e transformou em súmulas. E ali tem súmula 382, taxa superior a 12% ao ano não significa abuso. Súmula 379, nos contratos bancários não regidos por lei específica, os juros poderão ser convencionados até 1% ao mês, os juros moratórios. Então, na linha do STJ, a minha dúvida é se a Selic vai atingir eles ou não, porque está simulado que eles podem cobrar juros moratórios mais correção monetária. Então, só falta isso. Para o resto do mundo, quem tiver que atualizar as suas dívidas vai usar a Selic. Para bancos, quem tiver que atualizar vai poder cobrar 1% ao mês de juros moratórios, mais atualização monetária e mais a taxa de juros remuneratórios. Tá, bom, o que está sobrando aqui para a gente tentar sobreviver nessa selva hostil, né, que acabam criando
dentro de uma necessidade, porque no sistema capitalista você precisa de crédito. Você precisa de crédito. Eu quero comprar um carro, você precisa de crédito. Você quer comprar uma casa, precisa de crédito. Celular, enfim, outras coisas, até alimentos, você precisa de crédito. Botou ali, chega a parecer piada, né? A coisa é complicada. E qualquer outra taxa que possa aparecer futuramente, né? Além de encargos que, se tu não fizer uma limpa boa no contrato, tem coisas que estão sendo lançadas ali que nem foram contratadas. Então, daqui a pouco, mexendo, tu tira alguns elementos que estão ali exageradamente. Então, mas tem aqui não, às vezes vem alguém aqui com uma ideia para tentar gerar um plano de sobrevivência, como foi nesse caso aqui, em que nós não era um único processo, eram vários processos no mesmo sentido, em que esse magistrado ele fazia uma análise maior da forma como o crédito tinha chegado no tomador de crédito, e já um tomador de crédito que já estava quebrado, não tinha condições de pagar essa dívida aqui, e ele fazia um checklist ali, e nesse caso aqui que eu retirei, na sentença essa que depois o Tribunal de Justiça cassou, né, obviamente, né, ele tentou ser herói, mas a turma lá de cima não seguiu. E ele diz o seguinte, olha, tu tem aqui uma servidora que ganha R$ 1.500 ao mês, como é que tu põe R$ 3.000 na mão dela na linha de cheque especial? Né? Isso aqui é uma linha de crédito de 8 a 10% ao mês, R$ 3.000, o salário dela é 1.500. Quanto é que tu acha que ela vai poder tirar desse salário para te pagar? R$ 200. Se ela tirar R$ 200, ela não come, ela não janta, não almoça. Se ela tirar 50, ela não toma café da manhã, porque para a família dela e para ela já é uma verba muito curta. Né? Então, alguma coisa existencial ela vai ter que abrir mão para pagar parcelado a oferta de crédito que tu fez para ela. Então aí esse magistrado questiona o seguinte, olha, esse crédito que tu deu para essa pessoa é um crédito irresponsável, né? Tu foi irresponsável, tu não fez um estudo de condições dela de forma que ela pudesse ter chances de pagar isso e pagar com dignidade, sem se ver espremida por um valor que nem é tão elevado assim, um valor baixo, né? Mas que para quem ganha pouco é uma montanha de dinheiro inalcançável em termos de pagamento. Então ele diz o seguinte, olha, a inadimplência dela hoje, e aí vem juros de mora, vem correção monetária, vem multa, mais o valor do principal com juros remuneratórios. Essa inadimplência dela hoje é culpa do banco. O banco é que fez ela ser inadimplente com uma verba que ela não conseguiria pagar. Mal ela conseguiria pagar o principal. Imagina o principal com a sobrecarga de encargos da inadimplência mais os juros remuneratórios. Ele diz, olha, o banco aqui, ao meu ver, induziu a pessoa ao erro. Né? Começa com aquelas propagandas, publicidade, contratar, poder comprar, realize seus sonhos, adquira o que você quiser, tem aqui uma verba te esperando, né? Você vai nesses terminais eletrônicos de bancos, a primeira coisa que está ali é simule seu crédito, né? Ele quer vender o serviço dele, simule seu crédito, e às vezes o sujeito está indo lá para pagar uma conta que ele já estava apertado para conseguir quitar. E aí esse banco, que era um banco estatal, que é o Banrisul, ele diz, olha, atuou o banco com culpa em elegendo, escolheu mal quem poderia ter recebido esse empréstimo, uma pessoa de baixa renda não daria conta, como efetivamente não deu, ela está quebrada agora, com essa ação de cobrança que vocês estão fazendo em cima dela. Houve culpa em vigilando, também não cuidaram, não monitoraram como ela vinha pagando isso, né? Simplesmente deixaram ela atrasar. Isso. No momento que essa dívida se sobrecarregou e virou uma montanha alta, vocês entraram com a ação para executar ela. E aí o que ele fez? Extinguiu a ação. Anulou a dívida e extinguiu a ação. Eles, o estado dela hoje é por culpa de quem deu o dinheiro. Já é uma esperança, né? Era uma esperança. Ele fez isso com várias sentenças, mas lá em cima cortaram, né? Lá em cima não teve, não prosperou. Bom, então
como é que hoje eu vou mexer com esses dados, né? Como é que eu vou reduzir esses encargos de inadimplência? Como é que eu vou reduzir essa dívida que se agiganta e que me espreme sem eu conseguir pagar? Entrou em vigência, acho que já faz 2 anos. Hoje faz parte do Código de Defesa do Consumidor essa lei, está dentro dele. A Lei 8.078, essa lei já foi incorporada dentro dele, que é a Lei 14.181, que é a Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento. De regra, a gente não vai revisar nada aqui, mas a gente vai cobrar da instituição financeira, que até então está blindada, né? Pode cobrar o que bem quer, o que bem entende, e a taxa de juros que os seus parceiros concorrentes aplicam. Então, nós vamos começar a trabalhar o cenário do contrato de outra maneira. Vamos ver passo a passo como ele foi construído. Bom, o que acontece? Aqui só para vocês verem, hoje servidores públicos, né, que pegam muito crédito consignado, né, porque tem um salário certo, enfim, você pode sacrificar até 45% do seu salário para pagar empréstimo. Aí tu imagina, tu estuda um monte para um concurso, passa lá e daqui a pouco, durante meses e anos, teu salário vem pela metade, porque tu está pagando empréstimo bancário, né? E durante alguns meses ainda vai, agora passar anos assim até liquidar uma dívida, complicado. Bom, aí essa lei diz o seguinte, olha, a Política Nacional das Relações de Consumo se pauta pela prevenção e tratamento de superendividamento. Por quê? Porque a pessoa superendividada, e ela se torna, nessa combinação principal mais juros, ela se exclui socialmente, né? Alguém que não tem, que está inabilitado para pegar crédito, para usar um cartão de crédito, ele também daqui a pouco vai estar inabilitado para poder fazer um contrato. Olha, eu fui ali na Claro fazer um contrato de uma linha telefônica e eles não quiseram fazer. Por quê? Porque meu nome está no SPC, né? Então, como é que eles vão fazer algo para mim se a certeza que eu dou é que eu já tenho uma verba não paga? A tendência que eu não pague eles, na visão deles, é muito grande. Então, assim, enquanto eu estiver em cadastro negativo, eu estou passando por uma exclusão social, né? E eu acabo perdendo o sentido para o mercado na medida em que eu não posso oferir crédito. O mercado só se interessa por ti se tu pagar, se tu comprar e pagar. Mas se tu não pode fazer isso, tu te diminui. Bom, e aí o que acontece? É direito básico, já com redação nova, artigo 6º, inciso 9º, a garantias de prática de crédito responsável, educação financeira, prevenção e tratamento de superendividamento, por meio de revisão e repactuação de dívida, né? Então, nem tanto revisão, mas repactuar. Eu vou entrar com uma ação para repactuar. Olha, essa dívida do tamanho que ficou, eu não tenho como pagar. E nesse percentual mensal que me cobram, menos ainda. Então, qual é a minha proposta? Minha proposta é reduzir ela e reduzir a prestação. E aqui está o meu conjunto de gastos. Vai provar isso. Olha, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que pagar não sei o quê, e eu tenho que pagar condomínio. Aqueles 10 mil que eu ganho por mês são consumidos com esses detalhes e uma boa parte dele para pagar empréstimo bancário. Esse empréstimo bancário aqui me come 30% do meu salário. E eu preciso de um pouco mais. Então, ao invés de tirar 30, tira 10. Ao invés de tirar 30% do meu salário, por exemplo, todo mês, tira 10%. Isso é uma repactuação. Repactuação que preserve o mínimo existencial, né? Aquilo que o sujeito precisa para sobreviver dentro da vida nossa. Não digo sobreviver com luxo, mas tu precisa comer, tu precisa pagar luz elétrica, tu precisa pagar água, tu tem que ter um telefone, né? Imagina viver no mundo de hoje sem um telefone, sem um smartphone, né? Tu perde a comunicação, o contato todo. Bom,
Aí o que que acontece? Ali diz, no artigo 54, parágrafo 4º, 54A, parágrafo 1º do CDC, que superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pessoa física, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer aquilo que é essencial para a sua subsistência, o seu mínimo existencial. Então, quer dizer, tu não pode ter te entupido de dívidas já de má fé, com a ideia de não pagá-las, e isso aqui se aplica a PF, pessoa física. Ah, mas se for pessoa jurídica é a recuperação judicial, a recuperação de empresa. Isso aqui seria uma espécie de RJ, uma espécie de recuperação judicial na versão pessoa física consumidora, para reabilitar o sujeito. E tu só vai reabilitar se tu diminuir a conta e diminuir a prestação também, senão tu vai deixar o sujeito na mesma. Não se aplica. Então, quer dizer, eu não vou conseguir revisar nem repactuar dívida nenhuma se eu fiz essas dívidas com fraude ou má fé, já para tentar forçar acordo, enfim. Ou uma coisa que ficou estranho ali. Ah, se eu usei valores que eu peguei emprestado para comprar serviços de luxo de alto valor. O que é serviço de luxo de alto valor? Isso é muito relativo. Possivelmente a pessoa está endividada porque parte do que ela gastou foi com coisas supérfluas. Porque se ela tivesse pegado esse dinheiro e aplicasse na produção dela, hoje ela estava produzindo e não estava apertada, estava vendendo. Se ela tivesse aplicado em algo com rentabilidade, hoje ela não estava aqui. Possivelmente ela gastou nisso, né? Daqui a pouco, fui comprar uma TV, comprei a de 3.000, não aquela de 800, né? E por que que acontece? Acontece isso? Porque a gente não tem educação financeira. Não existe um sistema de educação financeira em escolas. Ó, o outro diz, para que jogar na cara? É, aqui também vale abrir o consultório de terapia e hoje é o dia que o psiquiatra joga na cara. Isso aí. Vai dormir com um pesadelo. Não tem outra saída. Tá? Então, né, tem dias que a sessão é forte, não é assim. Bom, tá, e o que que eu vou fazer então? Bom, então vamos olhar aqui o que que o banco fez. Primeiro, quando tu for oferecer crédito, tu tem que considerar a idade do sujeito, a natureza do crédito, considerar condições pessoais dele, para certificar que ele entendeu o que ele está fazendo. E avisar, se tu não pagar, é SPC, se tu não pagar, é Serasa. E aí o teu credit score também vai baixar. E aí tu vai ser uma pessoa que o mercado vai começar a rejeitar por conta de registros de inadimplência. Outra coisa, tem que avaliar de forma responsável as condições do crédito. Quer dizer, vocês avaliaram se o sujeito poderia abrir mão de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 500 ao mês para pagar esse crédito que ele tomou? Se isso já não estava comprometido, olha, o sujeito ali tem um filho com autismo, por exemplo. Gasta uma grana em vários tipos de terapias. E aí vocês vão tirar esse dinheiro aqui para ele pagar empréstimo. Então já começou mal. E aí o que que acontece? Esse caminho torto do banco vai vir contra ele. Porque se for perguntado, tá, e tu avaliou, tu tem ali análise, se ele poderia ter essa capacidade de receber isso? Não, não tenho. Então, aí a gente começa a pegar ele. Aí a gente começa a pegar aquele que entrega o crédito. É vedado, proibido. Fornecer crédito dizendo, nós damos crédito sem consulta. Quem fazia isso aí não era a Crefisa? Não, a Crefisa é crédito para negativado, né? Então significa que eles olharam. Você negativado que já está quebrado, venha tomar um crédito comigo. Claro que aí a taxa de juros, ela vai lá pro alto, né?
Então, você pega crédito aí com a Crefisa, é 500% ao ano, 1000% ao ano, quando não é mais. Né? Não façam isso. Olha bem. Dificultar a compreensão sobre os ônus do contrato que o sujeito vai firmar. Assediar ou pressionar o consumidor, né? Tu começa a receber WhatsApp, telefone, não quer pegar um crédito? Pega um crédito, vai ser bom para ti, tu vai resolver a tua vida. Enfim. Sanções. Parágrafo único, artigo 54G. Se esses impositivos forem descumpridos pelo banco, se essa falta de observar esse caminho correto para entregar dinheiro na mão de quem tinha condições de pagar com dignidade, poderá acarretar judicialmente a redução de juros dos encargos ou qualquer acréscimo principal. Aí eu vou ter a revisão castigo. Dilação de prazo para pagamento. Tu quer fazer e pagar isso agora? Não, agora tu vai esperar um ano, nós vamos parcelar essa dívida sem juros. Ou tu quebrou o sujeito de uma forma tal que ele entrou numa inadimplência por conta disso, que, se for o caso, ele tem direito de te pedir perdas e danos. Aí entra as nossas perdas e danos patrimoniais e morais. O que eu perdi em termos de patrimônio, sacrificando ele para poder pagar essa dívida, além do sofrimento que isto me acarreta, de ter essa cruz grudada em mim, né, gerando uma contínua obrigação de pagamento de um débito que eu não consigo quitar e nem finalizar. Então, se eu ver o caminho do banco torto, eu consigo reduzir, consigo afastar juros, consigo aumentar a dívida e consigo até uma indenização por conta desse problema aqui, dessa minha quase falência pessoal. Bom, se o banco agiu bem, digamos assim, né, não fez estripulia, não assediou, né, não deu dinheiro a esmo para qualquer um, aí então eu vou jogar na repactuação, artigo 104A. Aí eu vou por uma audiência conciliatória, onde eu vou trazer meu programa de pagamento. A dívida é 100 mil, eu posso pagar 20. Eu posso pagar 20, posso pagar 20 em 4 anos. Uma mensalidade fixa nesse valor. O banco não precisa aceitar. Mas aqui tem um porém. Ele precisa explicar por que ele não quer. E se ele não comparecer à audiência, essa dívida dele pode ser suspensa. Pode haver interrupção de encargos de mora, quer dizer, a dívida é suspensa e não está mais incidido em juros de mora, não está mais incidindo multa contratual, nem correção monetária, e ainda poderá ficar sujeito ao plano de pagamento da dívida. Né? E daqui a pouco não é só o banco X que ele trouxe na ação, ele trouxe o Y e o B, e os outros dois compareceram e aceitaram, e o outro não compareceu, então ele vai entrar no ritmo desses outros. E ainda vai ser o último a ser pago. Depois que todo mundo ganhar, ele vai ser pago e não vai ser pago dentro daquilo que ele queria. Vai ser um valor menor e sem os encargos de mora. E ali tem como construir o plano de pagamento, né? Tu traz essas questões que tu precisa, né? Esses gastos que tu tem naturalmente, para provar por que tu não vai conseguir pagar aquilo que a instituição financeira quer e que os teus limites são esses. E aí ela vai analisar. Mas esse acordo aqui não está bom para mim. Bom, não está bom para ti. Se é uma dívida sem garantia, tu não consegue cobrar de outra maneira. Basicamente, essa dívida não vai mais ser cobrada. Então, quem sabe tu aceita algo ao invés de dispensar tudo. Aqui o Rio Grande do Sul vai chover isso. As pessoas não têm casa. As casas que elas têm, muitas nem vão mais poder ser ocupadas. Elas foram estraçalhadas, as casas, estão com esse lodo fétido, tudo sujo. O que tinham dentro perderam tudo. Vão ter que repor tudo de volta. Né? Não tem nem lugar para cozinhar.
Então, a primeira coisa que o sujeito, né, no estado deles precisa o quê? Comida e água. E condições de fazer comida. Né? Então, se tu tem alguma outra dívida pendente que não tenha relação com isso, ou vai desaparecer, ou não vai ser pago. Então, salve-se quem puder. Ou daqui a pouco, ou tu aceita alguma coisa, ou vai ficar sem nada. Muitos até perderam emprego. Ah, tinha um crédito consignado aqui. Não, não tem mais, porque o sujeito perdeu o emprego porque a empresa dele foi destruída. Então, isto aqui vai ter que ser muito repensado. Aquele sonho de cobrar o que quer, o que bem entende, não vai colar por essas bandas daqui. Dúvidas, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não. Bom, então os vejo pessoalmente segunda, naquele momento de êxtase e alegria que é a prova. E de Ah, muitas lágrimas. também tem sofrimento, mas tem alegria. O reencontro sempre é bonito. Vamos pensar no positivo. Estudem que é bom, tá? E estejam no mesmo horário de sempre, no local de sempre, que isso aí ajuda também. Professor, só para confirmar, a parte um da P1 ela vai até qual a matéria mesmo? Tá só aqui para não falar. Ali no Moodle tava até pagamento. É até pagamento? Tá. É, até aquele objeto, tempo, forma de pagamento, e aquelas formas indiretas de pagamento. Deixa eu ver aqui. Senhor, o senhor vai colocar mais alguns exercícios? Ou... Não, dessa vez não, não Tá bom. mais. Já tem bastante exercício, dá para se virar bem ali, dá para tentar refazer, enfim. Alguma E o que ficou para a segunda, que eu acho que é aquela matéria de extinção das obrigações que entra compensação, enfim. Mas vamos dar uma conferida ali depois. Hein, Sor? Hum. Alguma chance de, em vez de fazer na segunda, fazer na quarta a prova? Não, porque eu não posso mais ficar mexendo nisso. Né? Daqui a pouco eu não tenho mais espaço. Eu vou fazer a P1 e no outro dia eu vou fazer a P2. Tá apertando o tempo, porque eu fui postergando, né, na esperança de vir o presencial. E como já são duas P1, eu não tenho mais como ficar alterando isso. Eu tenho que trabalhar com essas datas aí. Tá bom. Agora eu sei que quem tiver problemas e tal, enfim, de locomoção, vai ter eles têm o plano B aí, que acho que eles vão mandar aí por escrito para que todos possam fazer, né, de alguma maneira, né, mesmo com as dificuldades atuais. Então tá, senhor, muito obrigado. Tá bem? Então tá. Boa noite a todos. E tá ali. Conceito de obrigação, classificação, obrigações, transmissão e pagamento, acho. Eu ponho ali no Moodle de novo, só para deixar bem claro. E nos encontramos na Tá segunda-feira. certo, senhor. Boa noite, obrigado, tchau. Tá?